Vamos buscar a presença de Deus em oração mais uma vez? Ó Deus de bondade, de amor, celebramos hoje o Domingo de Ramos, que nos conta da entrada de Jesus em Jerusalém e que nos remete também à crença em Jesus ainda nos nossos dias, a sua manifestação gloriosa. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos revele a tua palavra, que possamos aprender, que possamos ser motivados por essa palavra, exortados. Em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo se revele a cada coração. Amém. Caros irmãos e caras irmãs, nós celebramos hoje uma data especial, que é o Domingo de Ramos, que nos fala da entrada de Jesus em Jerusalém. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se dividem em Jesus atuando na Galileia e Jesus atuando em Jerusalém. Jesus na Galileia, que é a região pobre, de onde ele próprio se originou, Nazaré, por exemplo, ali ele tem muito sucesso. E na medida que ele se aproxima de Jerusalém, as suas ações já não têm o mesmo sucesso, porque ali ele é alvo de desconfiança, as pessoas não têm fé, Ele mesmo chega a dizer que ali não, o evangelista nos conta que ali ele não fez milagres, porque as pessoas ali não tinham fé, a não ser um ou outro milagre. No evangelho, conforme Mateus e conforme Marcos, narra que ele entra na cidade e ali ele vê uma figueira, e a figueira não dava fruto. E então ele amaldiçoa aquela figueira, e a figueira se seca, E tudo isso mostra, é um símbolo de aquele cenário de Jerusalém, era um cenário hostil. É como se aquela figueira simbolizasse a própria cidade de Jerusalém, que não o recebe, que não dá frutos, e por isso não prosperará, não terá continuidade na sua vida. Também é marcante nessa passagem de Jesus por Jerusalém, além da narrativa de sua entrada, que nós lemos aqui, que vamos comentar mais, a expulsão dos vendilhões do templo, uma passagem muito marcante, em que Jesus ali tem uma postura diferente do que ele tem ao longo dos evangelhos, porque ali ele se ira, ele tomba as mesas, ele joga as moedas para cima, enfim, é uma passagem marcante. Então, a entrada em Jerusalém, o choro, o seu lamento por Jerusalém, a expulsão dos vendilhões do templo e depois a sua paixão, a sua crucificação. Esses são os passos que Jesus dá, em seguida à sua entrada em Jerusalém. E nós aqui, então, acompanhamos Jesus ao longo das liturgias, ao longo dos nossos cultos e das nossas homilias, até esse ponto, que é a sua entrada em Jerusalém. E vejam, irmãos e irmãs, quem acompanhava Jesus na sua missão, na sua jornada desde a Galileia até Jerusalém, não tinha a lucidez que nós temos ao ler o texto bíblico. Os evangelhos nos mostram com muita frequência que os discípulos de Jesus não entendiam o que estava acontecendo. Por mais que Jesus fizesse um milagre e isso os animasse, mas eles não entendiam que Jesus era o Filho de Deus. A narrativa mais marcante dos evangelhos que nos mostra isso está em Lucas capítulo 24, quando, depois da morte de Jesus, os discípulos que estavam a caminho de Emaús conversavam entre si, perguntando o que tinha acontecido com aquele homem que chamava Jesus e que tinha feito milagres e que morreu na cruz. A gente pensava que ele seria o Redentor de Israel, que ele seria talvez proclamado um rei, e eles conversavam ali, e não entendiam por que Jesus tinha sido crucificado e morto, até que Jesus mesmo se revela a eles e explica tudo. Então eles olham para trás, retrospectivamente, olham para o passado e entendem tudo o que tinha acontecido e que cada passo da vida de Jesus fazia sentido. Eles entendem, então, por exemplo, que quando Jesus foi batizado, não era mais um homem a ser batizado,
mas era um batismo especial porque era o começo do seu ministério. Eles entendem, eles reinterpretam todos os fatos da vida de Jesus, os seus milagres, que não eram apenas bênçãos pontuais oferecidas àqueles que tinham fé, mas apontavam para a transformação do mundo. Então vejam, nós chamamos isso de leitura pós-pascal, ou seja, depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos olharam para o passado e olharam a sua caminhada com Jesus e entenderam que tudo fazia sentido para a história da salvação, que eles não estavam acompanhando um mestre apenas, mas que eles estavam acompanhando o Filho de Deus, e que cada momento da vida de Jesus fez sentido na história da salvação, fez sentido diante das profecias do Antigo Testamento, fez sentido diante das promessas futuras. Mas enquanto eles acompanhavam a Jesus, eles estavam perdidos. E os próprios evangelhos sinóticos não omitem isso, né? Porque Jesus sempre chama a atenção deles quando eles estão discutindo no caminho sobre quem vai sentar à direita e à esquerda de Jesus, sendo que Jesus não falou que seria um rei rodeado de uma corte. Então, em outro momento, Jesus pede para eles orarem e eles dormem, porque eles não sabem que Jesus está prestes a ser crucificado. Ou seja, em todos os momentos, e sobretudo o Evangelho conforme Marcos, mas também nos outros nós podemos ver isso, os discípulos são apontados como pessoas que acompanham a Jesus sem saber o que está acontecendo. Eles não entendem, só vão entender depois, só depois da Páscoa, só depois da sua ressurreição. E também, nesse sentido, a entrada de Jesus em Jerusalém pode ser compreendida desse mesmo modo. Jesus, ele entra em Jerusalém numa época em que muitas pessoas visitavam Jerusalém. Ele entra junto com todo o povo judeu que lá vai celebrar a Páscoa. E a entrada em Jerusalém, ela era celebrada pelo povo da cidade, que ali ficavam em volta do caminho, saudando aos peregrinos que vinham de regiões distantes. E a saudação deles era a proclamação do Salmo 118, que nós lemos nessa liturgia. Então eles diziam, Hosana, Hosana ao Senhor. A palavra Hosana, ela vem do aramaico, a palavra aramaica, Roshianá, que significa salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. É um pedido de salvação. Muitas vezes a gente lê o Hosana na Bíblia e pensa que é uma forma de exaltação, como exaltado seja o Senhor, mas não. O Hosana é um pedido de ajuda, porque aquele povo que estava ali na cidade de Jerusalém se sentia oprimido, era um povo sofrido, era um povo que estava nas mãos de um governo romano que era impiedoso, que queria impedi-los de servir a Deus, e também estava na mão de um povo judeu ali, que tinha feito um pacto com os romanos, os chamados saduceus. E então eles clamavam essa expressão, salva-nos, Senhor, na intenção de que, na medida que as pessoas visitavam a cidade e que passavam pelos corredores e eram saudados, no meio daqueles visitantes, no meio daquele monte de peregrino, poderia estar presente o Messias. Ou seja, salva-nos, Senhor, manda-nos o Messias, porque nós estamos oprimidos. E esse Hosana, ele diz muito a respeito da nossa vida, ele ao mesmo tempo é um cântico entusiástico, Hosana, porque manifesta a confiança na graça de Deus e a confiança de que Deus vai cumprir a sua promessa de enviar o Messias, mas também é um lamento de quem está sofrendo, de quem precisa efetivamente de ajuda, de quem precisa do socorro do Senhor. Então esse povo se reunia na porta da cidade para saudar aqueles que vinham visitar, gritando, Hosana, Hosana, no sentido de que salva-nos, Senhor, que entre esses visitantes esteja finalmente o Messias, que entre esses visitantes o Senhor providencie o Salvador de Israel, que nós tanto clamamos. Nós não aguentamos mais o fardo da opressão política, nós não aguentamos mais tanto sofrimento. E o outro verso que eles clamavam na porta da cidade é, bendito o que vem no nome do Senhor. Então eles cantavam Hosana
a Deus, né? Salva-nos. E a cada visitante eles cumprimentavam: bendito é você que vem, Senhor. Bendito é cada um de vocês que vem em nome do Senhor. E no desejo de que ali no meio daqueles estivesse o Messias. Enquanto sofriam, as pessoas tinham esperança que no meio daqueles desconhecidos que visitavam a cidade de Jerusalém, pudesse estar presente o Messias. Também nós, né, em meio a sofrimento, em meio às nossas dificuldades, nós dizemos ao Senhor: salva-nos, Senhor. E esse salva-nos que nós pedimos ao Senhor, a nossa expressão de oração, ao mesmo tempo, ela é uma expressão de confiança que Deus vai cumprir a sua promessa, por isso nós já realizamos a oração com entusiasmo, mas ele também remete a um sofrimento, porque quem não sofre também não ora. Quem não compartilha o sofrimento da humanidade não tem por que se dirigir a Deus, né? A oração é uma expressão de quem compartilha o sofrimento e se dirige a Deus. Então, nesse texto, Jesus ali, apenas ele e seus discípulos, né? Ele conversa com seus discípulos e fala: olha, busca lá um jumentinho para mim, e não pergunta muito não, né? Só faz o que eu estou falando, busca lá um jumentinho, coloque um jumentinho, você vai buscá-lo, vão perguntar, você vai falar que eu mandei buscar, não vão criar problema. Então buscam lá um jumentinho, cobrem ele de vestes, né? E Jesus entra naquela cidade sobre esse jumentinho, e as pessoas o aclamam: bendito o que vem no nome do Senhor, Hosana. E aqui no livro, no Evangelho conforme Lucas, não aparece a expressão Hosana, que aparece nos outros evangelhos, mas de qualquer forma é o mesmo contexto que nós estamos nos referindo. E tanto o Hosana quanto o bendito se dirigem a Jesus, porque aquele momento, embora as pessoas não percebessem que Jesus estava entrando triunfalmente em Jerusalém, eles o saudavam, porque o saudavam no meio dos outros. O Evangelho, e aí todos os Evangelhos, eles são muito bons em propor ironias, ou seja, ironia é quando uma pessoa faz uma coisa sem se dar conta, né? Ou seja, Jesus estava sendo exaltado, estava sendo reconhecido como Messias, estava sendo clamado, né, salva-nos, sem que ninguém percebesse. Por quê? Eles clamavam pelo Messias sem saber quem seria. E o Messias passava ali entre eles. E assim, a narrativa do Evangelho nos mostra que não houve grande alvoroço, porque senão ele poderia ter sido retirado dali e proclamado rei. Mas não é isso que acontece, porque quando ele desce do jumentinho, a vida dele segue normalmente. Mas as pessoas ali, sem perceber, estavam o exaltando como rei e estavam clamando por ele, pela sua intervenção, pela sua ajuda. Jesus, ele entra na cidade montado num jumentinho, e o jumentinho no Antigo Testamento é o animal em que o rei montava em época de paz. Lembrem-se, né, que o rei, ele entra, quando ele é coroado, e na celebração da sua coroação, ele monta um jumento, porque o jumento era um animal que não é usado na guerra como cavalo. Ele era usado no momento de celebração, os seus passos eram mais lentos, e ali era possível saudá-lo. Assim como o rei Saul, está narrado em um dos livros de Reis, né? Ele foi assim coroado. E agora Jesus, ele entra nessa cidade também como um rei, sem que ninguém o perceba. Ele é saudado por tantos, mesmo sem que seja diretamente dirigida a ele essa saudação. Caros irmãos e caras irmãs, isso ocorre aproximadamente, né? Isso ocorre no fim da vida de Jesus, nos anos 30, mas quem registra os evangelhos registra depois dos anos 70, né? Já bastante tempo depois do ocorrido. Os evangelhos são escritos bem depois, né? Décadas depois da sua ocorrência. E ali Jesus é colocado, e essas imagens, né, elas existem em muitos livros que ilustram a entrada de Jesus em Jerusalém, ele sendo saudado com os ramos, o seu caminho sendo enfeitado, né? E
E o que acontece? Essa imagem de Jesus montado em um jumentinho e sendo saudado é uma contraparte à entrada dos imperadores, dos generais que entravam nas cidades, saudados pelas pessoas, não por causa do carinho, por causa da fé, mas por causa do medo. O general Pompeu, general romano que dominou Jerusalém no ano 63 a.C., entrou em Jerusalém cercado de soldados fortemente armados e ali impôs o domínio dos romanos naquela cidade. Depois disso, Jerusalém se rebelou e expulsou os romanos num processo de guerra longo e dolorido para toda a nação. E no ano 70 depois de Cristo, outro general, Vespasiano, acabou com a guerra naquele lugar, numa marcha, numa entrada triunfal na cidade, em que ele entrou, mais uma vez, montado num cavalo branco, cercado de seus soldados, para mostrar o poderio romano que venceu mais uma vez os judeus. Jesus é a contraparte dessas imagens bélicas de um general sentado em um cavalo branco e de homens poderosos que o saúdam. Ele é a imagem de um rei humilde, de uma pessoa humilde montada num cavalo, aliás, num jumento, portanto, né, com contraporte a cavalo, e sendo saudado não por autoridades civis, mas pelas pessoas pobres, pelas pessoas carentes, pelas pessoas doentes, pelas pessoas que têm necessidade da sua intervenção. Curioso pensar, né, que a entrada dos generais na cidade de Jerusalém, tanto de Vespasiano quanto de Pompeu, é chamado pelos romanos de parousia, em grego, ou de adventus em latim. Tanto uma palavra quanto outra foi utilizada em época posterior nos evangelhos para se referir à vinda de Jesus, a vinda de Jesus que a igreja espera até hoje, o advento, a parousia. Essa visita de Jesus, essa intervenção de Jesus, ela é o desmascaramento das forças da violência, ela aponta para a fragilidade, né? Para a força daqueles que são fracos, para o poder daqueles que são frágeis e para a transitoriedade desse poder que se vê como absoluto, desse poder robusto. Caros irmãos e caras irmãs, cada um de nós olha para o passado, cada um de nós que já está na vida adulta, que já está numa idade mais avançada, né? A gente olha para o passado e diz muitas vezes, eu era feliz e não sabia. E você olha e lembra lá da sua infância, lembra da sua juventude, lembra de uma amizade, lembra de um momento e fala, nossa, se eu tivesse consciência naquela época que eu era tão feliz, eu teria agido diferente, eu teria procedido diferente. Assim também o Evangelho nos mostra, Jesus passou pelo meio da multidão, ele foi saudado, mas sem que as pessoas tivessem consciência que o saudavam. Ele foi clamado, mesmo sem que as pessoas tivessem consciência de que ele estava passando ali. E só depois da Páscoa conseguiram olhar para o passado e entender a coisa que acontecia, né? Poderíamos dizer o mesmo, por exemplo, da última ceia, que Jesus reúne os seus discípulos, distribui o pão, o parte, né? E realiza a celebração que até hoje nós lembramos ao realizar a Eucaristia. Quem estava ali naquela mesa não percebia o que estava acontecendo, né? Mas toda a leitura que é feita a partir do momento pós-pascal, após a ressurreição, é esclarecedora. Caros irmãos e caras irmãs, nós também vivemos nas nossas vidas, nós também assistimos Jesus passar, nós também vemos a euforia do reino de Deus se manifestando em nossas vidas, e muitas vezes porque estamos carrancudos,
porque estamos fechados à experiência de Deus, porque somos sistemáticos, porque somos preconceituosos, ou por outros vários defeitos que podemos ter, ou por estar muito apegado ao trabalho, à vida, a questões passageiras, nós não atendemos ao chamado de Deus e nós não acompanhamos o desfile que Jesus passa, no qual Jesus passa diante de nós, e nós não saudamos Jesus devidamente. Eu me lembro, uma das músicas brasileiras, né, na minha opinião, mais bonitas, embora tão simples, a banda do Chico Buarque, né, fala que que estava à toa na vida, quando meu amor me chamou para ver a banda passar, e daí ali, quando ele passa a ver a banda passar, todo mundo se motiva para ver a banda passar, o homem que contava dinheiro parou para ver a banda passar, a menina feia parou e pensou que a banda tocava para ela e resolveu olhar, até a flor que era murcha desabrochou para ver a banda passar, né? Assim, irmãos e irmãs, é Jesus Cristo em nossa vida, né? Jesus está passando, a banda está passando, e todos nós temos que estar atentos para essa passagem de Jesus Cristo. Quando nós olhamos, depois de saber de tudo isso, nós olhamos novamente para o Evangelho. Será que faz muito sentido chamar essa passagem de entrada triunfal em Jerusalém? Jesus entra sem ser reconhecido e caminha em direção à morte? Ou seja, ele entrou, a banda passou e cada um retomou a sua dor, como diz a música do Chico Buarque, né, depois da passagem de Jesus, porque ele está entrando e caminhando em direção à cruz, não é? Que triunfo existe em entrar numa cidade para ser crucificado? Só existe triunfo pensando a partir da lógica do Evangelho, que é aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Né? Bem-aventurados que sofrem, e ai de vós que riem. A gente só entende a entrada triunfal como tal, se entendermos a lógica do Evangelho, que é a lógica da dedicação que Jesus tem ao próximo, da dedicação que Jesus tem a cada um de nós. E assim nós podemos caminhar com Jesus em direção à cruz. Caminhar com Jesus em direção ao sofrimento, sabendo que o sofrimento não é o fim, que a cruz não é o fim, mas que a cruz é a passagem para a vida eterna, que a cruz é a passagem para a ressurreição. Caros irmãos e caras irmãs, acompanhemos Jesus até a cruz e até a sua ressurreição, com fé, que Ele é a primícia de todos os que dormem, de todos os que descansam no Senhor. Que Deus os abençoe em sua palavra. Amém.